Localizada no sertão da Bahia, Sambaíba é distrito de Itapicuru. Fica a aproximadamente 255 quilômetros de Salvador e faz divisa com o município de Tobias Barreto, em Sergipe. Com população inferior a 5.000 habitantes, por quase um século, abriga uma das festas de São João mais conhecidas da região. Sua história é marcada por manifestações culturais seculares, que estão presentes até hoje no imaginário popular. Sambaíba carrega em seu ventre tradições que transcendem gerações e fazem pulsar o espírito alegre e acolhedor de um povo que tem fé. E essa fé os mantém em pé. As festas de padroeiro fazem parte do patrimônio cultural e religioso do país. E embora estejam espalhadas por todo o Brasil, na Bahia elas ganharam novos moldes, incorporando crenças e especificidades de cada comunidade, dando origem a uma forma de religiosidade popular única e rica em tradições. Sambaíba é uma terra que respira arte. E nesta comunidade, diversas linguagens artísticas são desenvolvidas. Dentre elas, nós temos uma que é muito especial, que é a festa de São João Batista, né, que é comemorada agora, no mês de junho. Aqui inicia do dia 15 até o dia 24. E essa festa, ela nos traz muita emoção. E acompanho esse movimento desde criança e carrego boas lembranças de como a comunidade se empenha para realizar esse momento que é tão importante para nós. A festa de São João Batista se inicia no dia 15 de junho, com a abertura do novenário em celebração ao padroeiro. Durante esses dias, as bandas de pífano e sanfoneiros passam pelas casas, levando alegria e recolhendo doações para o leilão, cujos recursos são destinados à igreja. Também acontecem alvoradas pelo distrito. No dia 21 de junho, acontece a chamada Noite dos Jovens, com apresentações teatrais e coral. No dia 24 de junho, pela manhã, acontece uma missa e, ao final da tarde, a festa se encerra com uma procissão pelas ruas do distrito e uma missa ao ar livre na frente da igreja. Eu já fui de 50 para cá. Eu não peguei essa altura. Agora de 50 para cá, a gente já era, tinha as fogueiras, tinha os leilões. São João, antigamente, eram 9 noites de novena, com zabumba. A primeira noite, que era de abertura do dia 15, com os anjos, com a procissão, até chegar à igreja. Rezava a novena, os leilões, e o santo ia para a casa de alguém que pudesse retornar no próximo dia. As alvoradas, 5 horas da manhã, fogueira na frente da igreja, fogos. Depois foi se modificando, né? Modernizando. Da procissão que era o povo do Zé de Gunza que fazia, até vinha de Zé de Gunza, que vinha de Salvador com toda a personagem, banda e etc. E antes tinha as novenas, leilão, foguete, aquelas pessoas velhas como Marco, João Gato, essas pessoas de idade. Só tinha padre mesmo no dia de São João, que era o padre, como é o nome dele? Gaito, que vinha de Nova Açores pelo Rio Real, que ainda não tinha estrada. Era muito bom.
Mas eu sinto mais saudade da procissão que Luci organizava. Porque não faltava nada e nós estamos com essa saudade. A missa era muito bonita. A missa tinha o sítio de sua avó, a festa toda era arrumada lá, e a banda vinha nos buscar lá e a gente vinha de lá para cá com o São João. Aí a missa se passava. Quando era de tarde era a procissão, a coisa mais linda do mundo. Nesse momento tem início a solene procissão para São João Batista, na Vila de Sambaíba. Os fiéis, os hinos religiosos. De amor maior que foi. Dá uma paradinha, Miguel. Ó, filha aí, ó, filha, ó, filha. Deve no primeiro. Toda a comunidade participa da procissão, que tem como características a vestimenta de roupas de personagens bíblicos. As procissões eram a mesma coisa, agora não tinha um retorno que hoje vai lá em cima e volta, não tinha não. Quando foi no ano que o coração de Jesus veio, que foi uma festa mais bonita, que já o coração de Jesus já saiu na procissão. Rapaz, todo mundo vestido de terno completo. E as meninas, era Tevina, era Telvina, era Erundina, as moças todas, mais velhas, né? Lindaura, Tevinho João de Cota. A festa de São João de Sambaíba é marcada por um forte fervor religioso e uma intensa participação da comunidade. O andor com a imagem de São José se aproxima. A festa tem uma participação intensa de crianças, adultos, velhos. O andor de São José, em seguida de Nossa Senhora. Uma ala da procissão homenageia a Irmã Dulce, esse símbolo de bondade e amor ao próximo da Bahia. Viva São João! As crianças participam alegre e festivamente da festa. Personagens bíblicos e da história do Brasil.
pequeno personagem caracterizado como São João Batista. Como é que era o São João antigamente? O São João de Sambaíba sempre foi muito bonito assim? Tinha uns anos que era bonito, o tempo de Padre era bonito também, mas agora está mais. Agora está mais. A senhora sempre participou da festa de São João? A senhora sempre esteve na procissão, nas novenas, nas missas? Na missa. E tinha muita dança, muito leilão? Tinha leilão muito, castigate. Agora não tinha era música. Eu nunca vi música não, tinha os Padre. Não tinha filarmônica? Esta época dos festejos juninos, da comemoração do padroeiro São João Batista, é uma época histórica para nós, sambaibenses, onde reúne-se todos os filhos da terra. Geralmente, os filhos da terra de Sambaíba tiram férias no mês de junho, que é para estar nesse momento histórico, nessa época histórica, que é a festa muito cultural naquela região, que é a festa do nosso padroeiro São João Batista. A procissão alcança a Rua da Baixa, já de retorno à sua igreja, a Igreja de São João. A intensa participação dos fiéis na festa em louvor a São João Batista é uma característica marcante aqui em Sambaíba. Se integram no mesmo fervor. A festa é marcada bem pelo forte sentimento comunitário. A caracterização de personagens bíblicos é uma característica. Um dos participantes da procissão. Você veio de onde para assistir a festa? Vim de Vitória, Espírito Santo, a festa. Nos sentimos nesse momento muita felicidade. Estávamos aqui comemorando essa festa, que é o nosso querido São João Batista. Nos sentimos muito felizes. Você sempre São João aqui em Sambaíba? Não, há 2 anos que eu não passo aqui em Sambaíba, em Vitória, e tive a oportunidade nesse momento de retornar essa terra que é a Sambaíba para nós comemorarmos esse São João muito bonito. Desde a minha infância eu participava da parte religiosa, pois saía como anjo na procissão, às vezes participava de teatro, né, para apresentar na igreja. Então o mês de junho era de muita ansiedade, muita expectativa, pois a gente esperava Maria Lucy, que era responsável por organizar essa procissão. Então a gente ficava nessa expectativa, porque a gente queria sair, como queria sair de anjo, então eu esperava ser escolhida, né, para poder esse ano estar saindo. Já na parte profana, eu participei também muitas vezes do Teatro Caipira, que aqui é chamado como Casamento da Mambuca. Então, é sempre um prazer, né? E a gente tinha sempre essa honra e esse prazer de participar dessa tradição. E até hoje eu ainda continuo
participando, né, que eu participo do grupo de canto da igreja. É pequeno no tamanho, mas é grande na fé, meus irmãos. João Batista, esse homem que preparou a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. João Batista, esse que preparou o povo naquele tempo para receber o Messias, o povo de Deus Filho. E aqui está mais uma vez o povo de Sambaíba, e do mesmo parente. Em outros lugares aqui de Recife. Capítulo 1, para a sua homenagem necessária, bonita, também. É o primeiro ano, meu irmão, que não tem chuva aqui em Sambaíba. 7 anos que eu participo dessa festa. Foi o primeiro ano que não teve, graças a Deus, e a São João Batista, ele não mandou um pingo de chuva. Por quê, meus irmãos? Porque ele queria essa multidão enorme, prestando a sua homenagem. Por favor, Apesar de ter aproximadamente 100 anos de existência, representar um patrimônio cultural e atrair visitantes de todas as cidades do entorno, a festa é totalmente custeada por meio de trabalho voluntário e doações da comunidade e dos filhos da terra que já não moram no distrito. Mesmo com tamanha ascensão dos festejos nas décadas de 90 e 2000, gerando cerca de 5.000 participantes na procissão, nunca houve políticas públicas ou de incentivo do governo para a manutenção das festividades. Além das celebrações religiosas, a festa de São João Batista em Sambaíba também inclui atividades culturais, como casamento caipira, passeio de carroça, leilões e shows. É uma oportunidade para a comunidade se reunir, celebrar sua fé e compartilhar sua cultura, além de receber visitantes de outras regiões que vêm participar das festividades. Todos desenvolvem tarefas, né, da criança ao idoso e, claro, né, nós ficamos muito envolvidos para receber os filhos da terra, os visitantes, aquelas pessoas que vêm e valorizam esse momento, e para a gente é uma satisfação imensa, né? É um espírito um espírito coletivo que se cria, principalmente é um espírito de pertencimento, né? Aquilo que faz parte da nossa vida e que a gente dá muito valor, e a partir desse momento a gente cuida, a gente trata de manter essa tradição, porque ela vem ao longo do tempo, né? Liderada em especial pelas mulheres fortes dessa comunidade, né? São mulheres que abraçaram essa causa desde sempre, juntamente com toda a comunidade. Então, todos são delegadas tarefas para todos os grupos. Alguns movimentos são desenvolvidos como o passeio de carroça, o casamento caipira, que na nossa época chamávamos de casamento da Mambuca, né, que é um teatro com uma linha, né, de comédia, né? Então, assim, todos iam assistir, todos se envolviam, todos participavam.
As festas de São João eram no mercado. Era uma festa com ingressos, porque na época não tinha patrocínio. Era de sanfona, mas quando terminava de vender os ingressos, as portas eram abertas para todo mundo participar, para que todo mundo pudesse participar. Então, depois aí começou as prefeituras a patrocinar, fizeram espaço na praça para dança, e aí começou as festas profanas, com patrocínio da prefeitura, não era festa cobrada, não. E aí encerrava às 6 horas da manhã, entre véspera e dia de São João. Depois vão dançar o forró. Aí é a alegria das pessoas modernas. Elas vão se divertir, vão farrear, para saber como é o São João de Sambaíba, quanto é bom. Precisávamos movimentar mais a nossa comunidade e termos mais uma opção de lazer, já que somos do interior. E também por conta de festejarmos uma festa junina. E aí não tínhamos quadrilha até o momento em que foi pensado. Então, dessa forma, nós passamos a ideia para outras pessoas e dessa ideia virou o projeto da quadrilha São João de Deus, que durou por cerca de 10 anos e recebeu esse nome por conta dos festejos religiosos alusivos a São João Batista. Foi uma quadrilha que encantou a nossa comunidade e ganhou respeito também na nossa comunidade, cidades vizinhas e regiões e lugarejos circunvizinhos. O impacto causado com a quadrilha São João de Deus foi bom, foi positivo em alguns aspectos. Gerou renda no nosso município, as costureiras, os sapateiros, né, que eles fabricavam as chamadas priquitinhas, os sapatos chamados rolós para os homens, e impactou também a economia em Tobias Barreto. Na verdade, comprávamos algumas coisas, alguns acessórios lá.
Dessa quadrilha, nós temos muitas coisas boas para lembrar. Além da alegria que causava ao chegar, em qualquer lugar que chegava, temos várias premiações recebidas por participar, e ganhar concursos, como em Iambupe, que nós fomos muitos anos, em Aporá e outras cidades, Itabaianinha, em Sergipe, Tobias Barreto. Apesar do grande esforço de membros da comunidade local para o resgate das tradições, cada vez mais a festa religiosa tem perdido adeptos, sobretudo os mais jovens. Se há alguns anos toda a população aguardava ansiosamente a procissão passar na porta de suas casas como prova de sua devoção ao santo padroeiro, hoje essa memória vem sendo apagada do imaginário da nova geração. Não só pelo avanço de outras religiões, mas também pelo falecimento das matriarcas das famílias, que levam consigo seu legado quando adormecem. As respostas para esse enfraquecimento é uma fusão de fatores sociais, econômicos e culturais. Em meio às adversidades, o sambaibense, assim como os povos originários que fundaram a comunidade, tem sangue guerreiro. No sertão, esquecido pela chuva, brotaram médicos, cordelistas, poetas, pedagogas, advogados, historiadores e, sem dúvida, sonhadores. E é celebrando o legado dos que já partiram que se cria terreno para surgirem novas flores. Eduardo dedicou 30 anos da sua vida à Igreja São João Batista. Lá ele participava da catequese, dos cultos, das missas e dos festejos juninos. Ele estudou, ele foi ministro da Eucaristia, ministro da Palavra, realizava batizados e fazia cultos. E nos festejos juninos, que sempre inicia no dia 15 de junho, ele participava ativamente, realizando, todo o cronograma, juntamente com as pessoas que participavam naquela época. Eduardo fazia tudo isso com muito amor. A igreja era a sua segunda casa. Ele acolhia todos com muito amor, com muita alegria, radiante, um homem radiante de fé, de força. E isso ele transmitia para todos que ali acompanhava juntamente com ele. A organização da festa de São João Batista e Sambaíba é feita pela comunidade local, com a participação de diversos voluntários que se dedicam à preparação e realização da festividade. Os cuidados com a igreja passaram por diversos moradores, mas foi na gestão de Maria de Camilo que uma equipe de voluntários que contava com os nomes como Eduardo Reis, Zilda, Luci, Eugênia, Danta e tantos outros começou a se mobilizar e dividir as tarefas entre si. Queremos agradecer pelo trabalho incansável que ela sempre faz por trás dos bastidores. A verdade é essa, porque Maria de Deus há muitos anos, Maria não, ela permanece aqui dia e noite, ano após ano, dando seu apoio, dando a sua colaboração, com essa personalidade tão forte, forte mesmo, que grita, né, Maria? Na hora que tem que ficar aqui, com toda a voz de Maria, todo mundo consegue chegar nesse momento tão bonito, esse momento tão emocionante. E por causa disso, acho que ela merecia estar nesse momento, porque é tão lindo de flores, tão lindo. Bom, Maria também assumiu um papel importante frente ao cemitério da Sambaíba. Então, todas aquelas pessoas que morriam naquela época, ela tinha o compromisso de procurar os coveiros, de tocar o sino, de abrir a igreja, Então, na verdade, a Maria era um ponto de referência. Quem é que não queria ir na Sambaíba para conhecer Maria de Camilo? Eram poucas as pessoas que não queriam ter esse privilégio, Era uma pessoa muito batalhadora. Muitas vezes não tinha o dinheiro para reforma
ou não tinham dinheiro para comprar vela, não tinham dinheiro para água, não tinha para luz. Mas ela, por ser uma pessoa muito dinâmica, ela sempre procurava meios para que aquele dinheiro chegasse honestamente. Ela fazia venda de arroz doce, mucunzá, fazia bingos de alguns itens, né? Mas que sempre chegava o dinheiro para pagar aquelas despesas. Na época que ela assumiu, que ela era Padre Justino. Padre Justino era uma pessoa que trabalhou na paróquia de Sambaíba durante muitos anos. Era uma pessoa que todo mundo na comunidade tinha um carinho muito especial por ele. E tinha um grau de amizade alto deles dois. Eles dois se gostavam, né? Eles tinham um carinho diferenciado um pelo outro. E aí, Vó Maria passou muito tempo frente à igreja e chegou o tempo, ela disse que queria um tempo sem tanta responsabilidade. E ela passou a função dela para outra pessoa e a outra pessoa assumiu o lugar dela. E ela começou a frequentar a igreja normalmente, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro cristão. E aí ela foi percebendo que a igreja ainda precisava do apoio dela, precisava da ajuda dela, né? Que por ela ter saído da igreja, ela achou que ia melhorar as coisas, mas ela percebeu que não era a época dela ter saído da igreja ainda. Então ela resolveu dar mais a segunda chance e ela voltou para a igreja, né? Voltou a assumir a sua responsabilidade na igreja. Mas assim, foi uma pessoa que prestou muito, foi muito uma pessoa que teve história frente à nossa parte religiosa, frente à igreja de São João Batista. A afilhada de Maria de Camilo, Maria Lucy Oliveira Rodrigues, Lucy, como era conhecida na comunidade, recebeu a tarefa de cuidar da procissão, decorar a igreja e os andores, e ficou responsável pelo evento por quase 40 anos, até o seu falecimento. Um momento muito marcante para nós, ainda crianças, era a chegada dessa saudosa Lucy. Quando ela chegava na comunidade, todos nós, principalmente as crianças, criavam a expectativa de ser escolhida para participar da procissão, que é um cortejo pelas ruas da comunidade. E quem não queria ser anjo? Quem não queria ser Irmã Dulce? Quem não gostaria de ser São João Batista, né? São José, Santo Antônio? Então era um momento de muita espera, de muita emoção. E no final todos participavam ou dos teatros, ou da procissão, ou com tarefas, ou para as oficinas de costura, ou ia passar ferro nas roupas, mas todos se envolviam. Eu acho que Sambaíba é um exemplo de trabalho coletivo, de orgulho pelo trabalho que é desenvolvido nessa terra. O gostar de pertencer e o gostar de manter essa tradição nos faz diferenciadas quando se trata de amor à terra, de amor a essa tradição. As meninas da comunidade esperavam ansiosas a chegada de Lucy, que na época morava em Salvador, para a definição de quem seriam as escolhidas daquele ano para os papéis de destaques como figuras bíblicas e anjos. Diferente do que acontecia em festas religiosas de cidades vizinhas, onde os anjos eram as filhas dos empresários e coronéis que custeiam seus trajes, em Sambaíba as meninas escolhidas eram da comunidade, muitas inclusive da zona rural. Participar da festa era a realização de um sonho para as garotas durante anos, e esse sentimento era transmitido para as gerações seguintes. Muitas daquelas meninas, já adultas, levavam suas filhas para se vestirem de anjo. E falando na nossa saudosa Lucy, nós não podemos esquecer mulheres guerreiras que fizeram parte, né, dessa história, dessa bela história. Como Zilda, Danta, Eugênia, Maria de Camilo, tantas e tantas outras parceiras que nós temos aqui. Eu cresci vendo tudo isso e elas sempre foram minha fonte de inspiração
em especial Lucy, que foi que me levou para o lado. Eu já tinha uma veia artística, mas foi que me levou mais para esse lado, para me levar a expressar aquilo que eu pensava, levar a expressar as minhas ideias. Eu passei a fazer teatro, a escrever, né, as histórias do teatro caipira até hoje. Também a cantar, eu passei a cantar Ave Maria, que era um sonho que eu tinha. Então, durante todo o período da festa, às 6 horas, eu ia para a igrejinha São João Batista cantar a Ave Maria. A maior lembrança de Lucía, de quando ela me levava para Salvador, que fazia de mim uma criança. E também das festas que eu trabalhei muito mais ela. E o hino que sua mãe gostava. Ainda ontem eu cantei para o povo ver. Ela também fazia parte desse tempo. Ela gostava muito desse hino assim. Glória a ti neste dia de glória, glória a ti, Redentor que há 100 anos. Nosso Pai conduziste a vitória pelos ares e campos baianos. Esse era o hino que sua mãe cantava na procissão. Lucy era uma moradora de Sambaíba que se dedicava a ajudar na organização da festa de São João Batista. Ela era conhecida pela sua generosidade e disposição em colaborar com a comunidade e realizava diversas atividades relacionadas à festa, como a decoração da igreja, a arrecadação de fundos, as atividades teatrais e por todo o acervo de figurinos. Além de sua contribuição para a festa, Lucy também foi uma liderança local muito querida pela comunidade e era conhecida por sua dedicação ao trabalho voluntário e sua atuação em causas sociais em prol da melhoria das condições de vida dos moradores de Sambaíba. A importância de Lucy para a comunidade de Sambaíba pode ser vista através das suas realizações e impactos. Ela foi responsável por liderar e idealizar várias manifestações artísticas da região, que tinham como objetivo fortalecer as tradições culturais do povo sertanejo. Sua história é um exemplo de como a educação pode ser transformadora e como o trabalho social pode gerar impactos positivos nas comunidades. Sua ausência culminou no enfraquecimento dessas tradições, o que evidencia o impacto significativo que ela teve na preservação da cultura local. Atualmente, está em produção o documentário Lucy, O Coração de Sambaíba. Tem como objetivo resgatar a trajetória dessa mulher altruísta e exaltar seu legado na comunidade de Sambaíba e além. E daí, agora mesmo, eu estou sentindo saudade, né? Certamente. No tempo que você participava, era uma festa muito... Era uma festa marcante para a gente, né? Para toda a família, né? Porque foi lá que eu nasci. Foi lá que morreu, nasceu e morreu. Meus irmãos. Maria Lucy, minha irmã, né? Tô saudade dela. Dança, salão, na igreja também.
passando aqui para deixar registrado, né, a importância de Maria Lucy na comunidade de Sambaíba, sobretudo nos festejos do padroeiro São João Batista. Lucy, além de ser uma pessoa muito carismática, solidária com as dores do próximo, era uma pessoa entusiasta, uma pessoa que vivia à frente do seu tempo, fez muitas obras em prol da comunidade, em prol dos necessitados. Lucy é o ponto alto da festa de São João Batista. A última festa que nós trabalhamos juntos foi em 2014. A partir de 2015, eu continuo cooperando, sobretudo, com a noite do dia 23, para a organização da igreja, junto com amigos, e que esta igreja esteja no seu ponto triunfal para a missa solene dia 24 e o andor de São João Batista, porque ela tinha grande devoção. E eu, até o último dia da minha vida, estarei incansável na devoção de São João Batista por mim, por minha mãe, por minha avó e por Lucy. Eu sei que ela partiu para uma outra dimensão da eternidade, mas o seu legado jamais será apagado por ninguém. Digo isso porque tenho grande admiração pela memória de Lucy, tenho grande admiração por sua família. Então, eu cresci vendo Lucy chegar desde o mês de maio, quando ela ainda morava aqui em Salvador, incansável, enfrentava os ônibus da madrugada, quando só tinha um ônibus para fazer a linha durante a madrugada, Salvador, Tobias Barreto, e Lucy chegava com toda a sua peregrinação, com todos os seus amigos e familiares, para fazer de Sambaíba o ponto alto dos festejos de São João. Então, a ela, todas as nossas homenagens. Por onde ela estiver, ela recebe o meu abraço fraterno, o meu abraço de um amigo que nunca deixará o braço daquela que fez a festa de São João Batista acontecer. Aqui vivi momentos intensos e felizes na minha infância, ao lado de algumas amigas que fizeram parte dessa caminhada. Eu sou como minha mãe, jamais vou esquecer essa Bahia. Obrigada às pessoas que foram responsáveis por essa celebração. Então, são histórias que nos orgulham, que nos trazem emoção e saber que essa história depende, né, de todo o empenho de uma comunidade, e manter essa luta é importante para todos nós daqui da comunidade de Sambaíba. Aquele lugar pode ser do tamanho que for, do jeito que for, para mim, ele é meu. Esperem, porque na hora que São João chegar na porta da igreja, pode todo mundo tirar seus retratos para ter como lembrança do São João de Sambaíba. Venham preparados com seus celulares e tirem os retratos com os padres, com os anjos, com as famílias e todos nós que estamos presentes.